A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 2 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Predileção dos Pais por um dos Filhos. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos estudando o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E hoje, lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. O texto áureo encontra-se em Gênesis, capítulo 25, versículo 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 25, dos versículos 19 ao versículo de número 8. Então vamos dar início à nossa lição de número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Nesta lição, nós vamos estudar um pouco sobre a história da vida na criação, no caso de Jacó e Esaú, na vida dos pais, Rebeca e Isaac. Então, essa lição nós vamos nos basear na história de Isaac e de Rebeca, bem como dos seus dois filhos, filhos gêmeos, diga de passagem. Então, meu irmão, o autor da lição vai dividir a lição, como é de costume, em 3 tópicos, e nesta introdução nós vamos falar sobre esse preferencialismo que aconteceu no meio da família de Jacó e Esaú, porque os seus pais tinham preferência. Jacó era preferido de Rebeca, sua mãe, enquanto Esaú, seu irmão, era preferido de seu pai Isaac. Então a gente vai ver que dentro desse conceito de preferencialismo no meio da família por parte dos pais, isso veio a produzir um conflito. E esse conflito é um conflito interminável, porque não ficou restrito unicamente aos 2 filhos deles. Isaac com Rebeca tiveram 2 filhos, que foi Esaú e Jacó. Então isso não ficou restrito apenas a eles dois, não. Mas ficou também, esse conflito se expandiu entre também os pais, porque os pais davam preferências a um de seus filhos em detrimento do outro. E isso que faz com que aconteça que o filho percebe que ele é mais preferido por um dos pais, automaticamente ele vai agradar aquele que atende ele diferente, aquele que trata ele de uma forma especial. E isso foi o que causou a predileção por um dos filhos, de forma que o outro viesse a perceber. Isso aconteceu dentro da família de Isaac com Rebeca. Então é neste contexto que nós vamos estudar a lição deste trimestre. Nós vemos que a lição, o autor vai falar sobre o plano de Deus para a família e sua presciência. O plano de Deus para a família de Isaac e Rebeca. Na lição passada, nós iniciamos falando um pouco sobre a história de Abraão, Isaac e o seu caso ali, quando Sara dá H para Isaac, para Abraão ter a descendência, porque até aquele momento ela não compreendia e não entendia qual forma Deus iria utilizar para fazer de Abraão uma grande nação. E Abraão gera 2 filhos, num princípio, um com H, que foi o Ismael, e outro com Sara, que era o filho da promessa, que era o plano de Deus, era com Sara e não com a serva H. Pois bem, Abraão tem um filho, esse filho é Isaac. E Isaac vem a se casar com uma mulher chamada Rebeca. Isaac se casa com Rebeca e logo de imediato ele descobre que Rebeca é estéril. Sim, Rebeca é estéril. Mas diferentemente do que aconteceu com Abraão, olha só, a história não se repetiu.
no sentido de cometer o mesmo erro que foi cometido por Abraão e Sara. Não, mas Isaac certamente percebe e entende, porque agora o seu conhecimento de Deus está bem mais elevado do que o seu pai Abraão tinha quando Deus o chamou, que era uma fé ainda incipiente, não compreendia, até porque não tinha nada, meu irmão, nenhuma referência que ele pudesse ver, que ele pudesse consultar. Ele não tinha a palavra de Deus escrita ainda até aquele momento para ouvir, mas ele tinha apenas a promessa de Deus. A gente fala apenas porque foi pela fé unicamente que Abraão largou tudo e começou a seguir a Deus, porque Deus o chamou, Deus o conheceu e Deus sabia do seu caráter, da sua atitude. Então Deus escolhe Abraão. Abraão tem um filho, Isaac. Isaac tem agora sua esposa e ela é estéril. E Isaac vai orar porque ele era um homem espiritual, porque ele aprendeu com seu pai Abraão, seu pai tanto biológico quanto nosso pai da fé e pai também de Isaac. Rebeca é estéril, Rebeca é estéril, Isaac, seu marido, ora para que Deus venha abrir a madre de Rebeca e demora-se 20 anos para que Deus venha, meu irmão, a agir. Por quê? Porque Deus tinha um plano, como teve e tem um plano na vida de cada pessoa. E não foi diferente na vida de Isaac e Rebeca. O plano de Deus não iria ser frustrado. Isaac esperou, orando ao Senhor para que Deus desse-lhe filho, e veio a notícia boa. Rebeca agora está grávida, porque o plano de Deus nunca é frustrado. Rebeca está grávida e há um acontecimento na sua vida. Ela vê que está tendo um mexido estranho dentro da sua barriga. Certamente ela ouvia conversas, porque normalmente as mulheres conversam, principalmente com outras que já teve filho ou que estão grávidas. E cada uma conta a sua experiência nas suas gravidez. E Rebeca vê que aquilo que está acontecendo com ela é diferente de que acontecia com as outras. E ela vai consultar a Deus, e o Senhor diz para ela que dentro dela existem duas nações. Duas nações estão dentro de Rebeca. E Deus fala para Rebeca: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E Deus continua falando: um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Deus aqui está dizendo a Rebeca que o menor vai dominar sobre o maior, ou seja, o primogênito vai ser servo do mais novo. O que nasceu primeiro vai ser servo do que nascer depois. E Deus fala isso para ela porque Deus tinha um propósito. Olha como o propósito de Deus é, meu irmão, na vida do homem. Com Isaac e Rebeca. Isaac é o filho da promessa. Ele passou por uma circunstância também em sua vida em que Deus o escolheu sem ele ser o primogênito de Abraão. E agora com os seus filhos vai acontecer a mesma coisa. Entretanto, vai ser o filho gerado de sua esposa, não da sua serva, porque foram gêmeos. E Deus fala para Rebeca: duas nações estão dentro de ti. E Deus tinha o conhecimento de tudo. Por isso Deus falou para Rebeca. Porque era a presciência de Deus, é conhecer as coisas antes que elas venham a acontecer. Deus conhece as coisas antes que elas venham a acontecer. E até aquelas que iriam acontecer, mas não aconteceram. Mas Deus as conhece como se elas tivessem acontecido. Porque Deus conhece todas as coisas. E foi assim na vida desses dois homens. Deus já conhecia o que eles seriam. E Deus tinha um plano na vida de cada um. Os dois seriam nações. Seriam pais de nações. Porque Deus falou isso para Rebeca, que era estéril. 20 anos, meu irmão. 20 anos, imagine só.
20 anos esperando em oração para que Deus abrisse a sua madre. Isaac, nem por um momento, meu irmão, pensou em fazer aquilo que sua mãe fez, que o seu pai fez, mas soube esperar em Deus para superar. Porque antigamente não se tinha o aparato científico, principalmente o da medicina, de ver qual o problema que está acontecendo com a mulher. Mas o entendimento da antiguidade era que se a mulher não gerasse filho era porque era amaldiçoada por Deus. E certamente Isaac tinha esse pensamento. Mas ele, meu irmão, não desanima, não fica cabisbaixo, mas ele vai orar quem pode resolver. E quem podia resolver o problema era Deus. E ele apresenta o problema a Deus. Mas ele ora 1 ano, ora 2, 3, 5, 10, nada acontece. Mas ele continua em oração até que a promessa de Abraão se cumprir também na vida dele, porque ele estava debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Deus disse a Abraão que de Abraão faria uma grande nação. E essa promessa viria por Isaque, porque Deus falou que é o filho dele com Sara. Isso nós vemos na lição passada. E Isaac, meu irmão, certamente sabia desta situação e deste caso. E eles oram a Deus. Deus abre a madre de Rebeca. Às vezes eu estou confundindo os nomes porque é a mesma família, mas é de Rebeca e Isaac que nós estamos falando. Deus abre a madre de Rebeca e ela tem os 2 filhos gêmeos. Quem nasce primeiro? Esaú, o primogênito. Depois nasce Jacó. E Rebeca sabia, desde aquele instante, que o menor iria governar sobre o maior, porque o maior seria servo do menor. E ela entendia isso e compreendia. E diante dessa situação, aconteceu a preferência por um dos filhos. Certamente Rebeca entendia e sabia, porque Deus falou para ela que o menor iria governar sobre o maior, ou seja, o maior seria servo do menor. E ela se afeiçoou mais por Jacó, enquanto Isaac se afeiçoou mais por Esaú, porque Isaac tinha uma tendência a mais por essas coisas naturais. Por quê? Porque Esaú agradava de que forma? Na comida. Era um homem de caça que sabia fazer um guisado. Vamos falar no nosso linguajar. Sabia fazer um churrasco de primeira qualidade. E o pai gostava disso, então tinham esses favoritismos. Favoritismo. E o tempo está se passando. E Isaac agora fica no dilema de que vai morrer, que ele estava velho já, mal enxergando. E chega o tempo de cumprir como era feito na época. Porque a época ainda seguia-se à risca esse sistema patriarcal dentro do lar. E dentro desse sistema patriarcal, o primogênito receberia a bênção do pai, ou seja, receberia a herança em dobro. 2 filhos, 60%, 66% seria do primogênito, 33% do outro com filhos, porque o primogênito tinha direito à bênção dobrada. Isaac entende isso e ele poderia abençoar Esaú, mas ele gostava muito de comer um guisado. Fala para Esaú: Esaú,
Chegou o tempo de eu te abençoar, porque tu é o primogênito. Mas antes, prepara um guisado para mim. E Rebeca está ouvindo isso, enquanto Esaú sai para buscar a sua caça. Rebeca chama Jacó e fala para Jacó tudo aquilo que o pai falou para Esaú. E ela trama juntamente com o seu filho de fazer algo errado. E acontece isso muitas vezes nas casas dos cristãos, dos lares. Por quê? Porque os filhos veem os pais fazendo coisa errada. E muitas vezes induzem o filho a fazer errado. Em que exemplo nós podemos dar? Meu filho, minha filha, se ligarem para mim, diga que eu não estou em casa. Está induzindo o filho a mentir. E muitas vezes é crente. E foi o que Rebeca fez. Vamos burlar o sistema. Vamos trapacear. Vamos enganar. Vamos mentir. E ela prepara um cabrito para Isaque. Mas tinha um porém. Esaú era peludo. Jacó não, mas ela trama tudo para que tudo saia conforme o planejado, para enganar a Isaac. E de fato, Isaac é enganado. É enganado por quê? Porque Isaac, meu irmão, ele age pelo gosto, a comida ficou pronta. Porque chega Jacó imitando a voz de Esaú? Ué, mas já chegou, Esaú, tão rápido. É que Deus mandou a minha caça para que eu viesse aqui. Ou seja, tudo firmado na mentira. Mas foi o problema da predileção por um dos filhos. E foi tudo planejado. Coloca peles sobre Jacó. E Isaac percebe que a voz está meio diferente. Pede para ele se aproximar. Passa a mão sobre o seu braço, sobre a mão de Jacó. E vê que está peluda. E ele mesmo diz: a voz é de Jacó, mas o corpo, a fisionomia do que eu toco, que eu já não enxergo, é de Esaú. E abençoa, toma a benção da primogenitura. Rebeca transpassa o desígnio normal das coisas que deveriam ser. Deus tinha um plano e ela sabia disso. O plano de Deus iria se cumprir, Esaú recebendo a benção ou não. Mas, como eu falei no início, meu irmão, os planos de Deus nunca são frustrados. Nunca são frustrados. E esse foi o problema que aconteceu dentro dessa família, é a predileção por um dos filhos. Rebeca prefere Jacó. Esaú é preferido de Isaac. Jacó, a vida de Jacó nós já percebemos como foi. Certamente influenciada por a sua mãe. Vida de engano, vida de trapaças. Porque aprendeu dentro do lar. E é complicado essas coisas, meu irmão. A predileção por um dos filhos vai causar rancor, brigas, disões. Então, deve-se ter cuidado para que esse preferencialismo por um dos filhos em detrimento ao outro não faça na vida das pessoas como aconteceu na vida da Rebeca e na vida de Isaac.
porque os filhos cresceram rancorosos, que um teve até que fugir com medo de o outro o matar. E isso causa problemas, como causou na vida de Rebeca e Jacó. Então, meus amados irmãos, nesta lição, nós temos que meditar para aprender e compreender que os desígnios de Deus na nossa vida, eles jamais são frustrados. E além de tudo, nós devemos amar aos filhos de igual modo, porque a família é uma união, é comunhão, companheirismo, um ajudando ao outro, um levantando ao outro, meu irmão, não tendo benesses mais que o outro, mas igual para todos. Se você tem 2, 3, 4 filhos e dá um presente melhor para um e um pior para o outro, você está transparecendo e fazendo a mesma coisa que aconteceu aqui. E lições mais para frente também nós vamos estudar que isso também causa ciúme. A preferência por um dos filhos. Nós vamos estudar também sobre isso, sobre o ciúme que isso vem a causar. Mas neste ponto aqui nós estamos mostrando que vai causar divisão, vai causar rancor, vai causar raiva. Então que possamos compreender e entender e meditar na palavra de Deus para que não venhamos a cair no mesmo erro que essas pessoas caíram, que no caso foi Rebeca e Isaac. Então assim nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil Motivador, e na lição de hoje falamos sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se o Senhor assim permitir.